Eu vou ler a palavra do Senhor, João, capítulo 5, no versículo 24. Em verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhes disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Está vendo, meus irmãos? Aqui é a palavra do Senhor, no versículo que a gente tem que explicar para os nossos irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado, do seu Salvador Jesus Cristo, dá, meu Pai, sabedoria sobre a tua palavra, porque a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a revelar a palavra para que eu poder passar para os meus irmãos. O Evangelho, meus irmãos, já foi pregado a toda a criatura aqui debaixo da terra. O que a pessoa tem que fazer é ler a palavra de Deus, escutar a palavra e ler a palavra de Deus. Você aqui, você está escutando a palavra, você está lendo a palavra, você está escutando. E entender a palavra é o que o Senhor Jesus quer. Está entendendo, meus irmãos? O Senhor Jesus não mandou você para a igreja de fulano, de ciclano, procura algum versículo na Bíblia se tem. O Senhor Jesus falou, quando quiser orar, entra no teu quarto e ora ao Pai assim. Pai nosso que está no céu, explicou todinho como se faz, como se pode falar com o Pai e chegar ao Pai. Porque Deus, meus irmãos, já habita em nós. Para Deus habitar em nós precisamos estar limpo, puro, no seu coração, sem maldade nenhuma. Se você já está em comunhão com Deus, seu pensamento está puro, quando você já não é só pensando em Deus, seu pensamento está só em Deus, aí você está em comunhão com Deus. E Deus habita em nós. Deus não habita nesses tempos, dessas igrejas aí que está aí. Deus não habita. Mas em nós Ele habita. Você está entendendo, mano? Agora as pessoas que não, eu vou buscar Deus. Quer buscar Deus aonde? Nas igrejas. Você busca Deus na sua casa, onde você estiver. Você chega assim que nem eu fiz. Eu ia para essas igrejas aí, ainda congreguei 15 anos. Mas eu ia em várias igrejas.
Eu ainda fiquei, parece, um ano aí na Igreja Universal, um ano congregando na Igreja Universal. Aí o pastor fazia a gente se vestir de roupa branca, ia fazer corrente na praia. Aqui em São Vicente, ia fazer corrente na praia. Porque um ano lá sem entendimento, não tinha entendimento nenhum, estava procurando Deus, naquele tempo eu não tinha. Quando Deus me deu entendimento, precisa estar para essas igrejas, não precisa, você tem que aceitar Jesus Cristo dentro da sua casa. O que você tem que viver é obedecer a palavra dele. Não roubar, não matar, não cobiçar a coisa dos outros, não ter inveja de ninguém. Ser uma pessoa boa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você tem que viver a palavra dele que ele falou. Não ser ganancioso. Saber viver. E como o próprio Deus diz, não ame as coisas do mundo. Não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Você não pode amar. Você pode até participar, gostar um pouquinho, né? Nós vivemos nesse mundo, mas amar mesmo não. Que você se torna até inimigo de Deus. Está vendo, meus irmãos? Por isso que eu falo, tem que ter um pouco de sabedoria. E Deus falou aqui, Senhor Jesus, em verdade vós, digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando você ouve a palavra de Deus e lê, você está lendo a palavra. Você ouve e lê. Você está lendo, você já está ouvindo. Você deu atenção para a palavra, você está vendo. E você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, da sua alma e da sua vida. Você aceita Jesus Cristo e crê em Deus. O Senhor Jesus Cristo está mandando crer aqui no Pai. Você tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Na vida espiritual, meu irmão, é só os três. Não precisa mais você correr atrás de fulano, de ciclano e de ciclano. A vida espiritual é ele. Você está entendendo, meu irmão, como é que é? E você já está salvo, dentro da sua casa, lendo a palavra e viver. Tem que viver o Evangelho. Não em bebida, prostituição, adultério, bagunça, briga, roubo, cachaça, fanfarra, coração ruim, briga, mata, morre, rouba, desonestamente, Deus quer aqui a pessoa sincera. A partir que você conhece a obra da luz e a obra das trevas é que nem a obra da carne. A carne só quer coisa do mundo, a carne, a gente tem que se livrar. Então você obedecer e viver uma vida normal, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, não desejar mal para ninguém, sempre querer o bem para os seus irmãos, para as pessoas. Você está salvo, meu irmão. Você está salvo. Meu irmão, é assim mesmo. Em verdade, pois, digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Os que ouvirem, viverão. A voz do Filho de Deus. Por quê? Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho a ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Está vendo? E não vos maravilhes disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aquelas pessoas que já morreram, né? Porque as pessoas precisam saber. Tem gente que quando morre,
Uns vão para o inferno direto. Outros, quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, já vai para o paraíso direto. E aqueles que morrem em dúvida, assim, no pecado, em alguma coisa, fica dormindo. Fica dormindo. E aquele fica dormindo lá. E aí eu vou explicar agora. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é o inferno. Você está entendendo, meu irmão? Se você mesmo assim aqui na terra, que é uma pessoa sem entendimento, né? Porque Deus manda invocar ele dentro da nossa casa mesmo. Invoca-me, que eu te responderei. Anunciarei coisas grandes. E você tem que invocar ele. Aqui, entendeu? Aí aquelas pessoas que fez o bem, vai ser salvo. O que é o bem? É você ajudar o seu irmão, ser uma pessoa boa, tal. Aí você, sem entendimento, vai adorar uma embaixo de barro, vai adorar isso aqui, adorar outros deuses, não tem nada a ver. Essa religião aí não leva ninguém para Deus. Religião nenhuma, essas igrejas não vão levar ninguém para Deus. Nem essa religião, porque essas igrejas aí só tem ganância e mentira. Onde tem mentira, Deus não habita ali, quem está ali é Satanás. Onde tem a mentira e a ganância, quem está ali por detrás é Satanás. Meu irmão, Deus é amor, é sinceridade, é autoridade, é honestidade, é postura, é tudo ali, é mansidão, é benignidade, é amor, é paz. Se você vê a postura de Deus, é diferente. Não é aquela bagaça, essas igrejas estão com uma bagaça que ninguém está entendendo. Você é salvo dentro da sua casa, porque o Senhor Jesus Cristo, nós já fomos batizados na morte de Jesus. Todos nós aqui na terra, na morte de Jesus, fomos batizados. Naquele tempo, quando o Senhor Jesus pregava o Evangelho, João, Pedro, tem que se batizar. Naquele tempo. Hoje em dia, pode até se batizar. As padecias não é contra. Mas se caso você morrer e não se batizar, porque nós já fomos batizados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus só quer que você se arrependa dos seus pecados e aceite Ele como seu Salvador na sua vida. Está vendo, meu irmão? Muito obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço, meu Pai. Eu que peço a Deus, para que Deus ponha muita gente aí na internet para divulgar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho está sendo manipulado por esses falsos pastores aí. Não pode ser assim. O Evangelho de Cristo, Deus deixou daquele tempo a casa para ajudar as pessoas mais humildes. Por exemplo, cada igreja aqui, se fosse ajudar seus membros pobres, nós, uns irmãos, vai ajudando um ao outro. Mas o líder que está lá dentro só quer para ele. E disse que é a casa de Deus. Ali é a casa de Deus, ali é a casa de Satanás, não de Deus. Deus já não habita em prédio feito por mão de homem, Deus não habita, Deus habita em nós. A gente vai para lá, Ele está ali presente, porque Ele habita em nós. Mas aonde tem mentira, e toda essa malandragem toda, Deus não vai nem lá. Porque Deus só habita nas pessoas quando as pessoas estão limpas de coração puro, limpo. É que Deus habita. Se você está no pecado, qualquer coisa, Deus já está. Aí Deus se afasta de você. Para Deus habitar em nós precisamos estar limpo mesmo. Com seus pensamentos em Deus e fugindo do pecado.